Olá, empreendedores! Aqui estamos em mais um aulão da Simone. E, lógico, qual que é o grande objetivo das terças-feiras, sempre às 13 horas? Falar um pouquinho sobre empreendedorismo e, principalmente, analisar a importância do plano de negócios. O que eu acabei visualizando em forma de pesquisas e até com a minha experiência nas minhas mentorias e até nas minhas aulas é que, lógico, existe os dois lados. De quem pensa em fazer o seu plano de negócios antes de abrir o seu negócio para poder analisar a viabilidade desse projeto, a viabilidade desse empreendimento e ter certeza se irá abrir ou não, e se for abrir, quando que irá abrir, se irá abrir sozinho, se irá abrir com sociedade. Porém, tem o outro lado, que é quando você abre o seu negócio e não faz o seu plano. E aí vai pensar no seu plano, lógico, no andamento do seu negócio. Quando você vê que está tendo alguma dificuldade ou quer entender um pouco melhor do seu negócio, como fazer com que ele seja viável. Então, não tem importância. Você pode pensar em fazer o seu plano antes de abrir o seu negócio, porque aí você vai ter certeza, ou melhor, 50%, porque todo plano, ele te traz uma segurança de 50%. Os outros 50%, lógico, vai ser o dia a dia, a sazonalidade e a viabilidade do negócio. Então, como eu falei, algumas pessoas preferem fazer isso antes para poder ter certeza se é o momento de abrir aquele negócio e se é o momento de abrir sozinho ou com alguém. E a segunda opção, quando você abre seu negócio. E aí depois é que você vai pensar no plano. Tudo bem, empreendedor, você tem as duas opções, veja a qual se encaixa melhor no seu negócio. Então, qual que é o grande intuito aqui da SMC Empreendedorismo? Te mostrar que não importa se vai ser antes ou durante, mas sim, que o importante é você entender o seu negócio, entender a viabilidade dele e, acima de tudo, fazer com que ele se torne um sucesso. E foi pensando nisto, e junto com todas as perguntas que eu acabei fazendo no SMC Empreendedorismo, que nós montamos essa série, que é trazer empresários que estão no mercado e que fizeram seu plano antes ou durante o seu negócio, para poder dizer um pouco como é que é o seu negócio, quais foram as dificuldades no começo, como é que está agora, se tem equipe, como é que é essa interação e a importância da equipe para o negócio, porque uma coisa é certa, a equipe, ela é fundamental. Ela é que vai estar junto com você ali lutando pelo seu negócio. E antes de mais nada, quem é o teu primeiro cliente? Teu primeiro cliente é o teu colaborador. Porque se ele acredita no seu negócio, ele vai ali de mãos dadas contigo. Mas se ele não acredita, ele não vai transmitir o comprometimento, a credibilidade que você precisa, que é ali a equipe. Líder é aquele que sabe a importância da sua equipe no seu empreendimento. E foi pensando nisso que nós fizemos aqui a série Aulão da Simone, falando da importância do plano de negócios. E nós estamos no momento que essa turbulência, e aí, é possível você pensar num plano de negócio, sendo que nós estamos mudando toda hora o nosso pensamento? Nós temos que sempre encontrar uma ferramenta para poder adaptar ao negócio e fazer com que ele consiga andar. Foi por isso que nós estamos aqui hoje. Esse convidado, pelo menos para mim, ele é muito especial,
Porque se eu estou hoje aqui com vocês, eu tenho que sim agradecer a ele, que lá atrás, em 2016, ele me mostrou o que era coach. E ele me ajudou a ver em qual área do coach eu poderia me identificar, unindo as minhas qualidades, unindo as minhas qualificações, unindo o meu lado profissional, que é o que eu digo. Hoje eu sou uma coach empreendedora, voltado à área de negócios realmente, graças a ele lá atrás. E se hoje eu sei o que é ser staff de um curso, de um treinamento voltado a coach, também é graças a ele que me deu essa oportunidade de aprender ali ao vivo como é que é você trabalhar com uma equipe, com um curso, com um treinamento. E ele é o responsável por esse meu andamento e é o que eu chamo de mentor. Eu tenho 2 mentores que eu digo na área de coach e de desenvolvimento. É ele, o Wilson Nascimento e o Rodrigo Cardoso. Mas o Wilson, para mim é um exemplo de profissional. Ele é professor, doutor e ele é o proprietário, o empresário, dono de uma das melhores empresas voltadas a treinamento, na área de coach, na área de desenvolvimento humano, na área de master, que é o Wilson Nascimento. A empresa dele e Humanas, ele vai falar um pouquinho dela aqui, lógico, para vocês. Então, se alguém aqui pensa em analisar essa questão do desenvolvimento humano e principalmente pensa em trabalhar em coach, você tem que pensar muito em qual escola irá fazer. É muito sério você trabalhar com desenvolvimento humano. Então, por essa razão que eu sempre indico onde eu fiz e tenho certeza que são profissionais qualificados. Então, aqui agora, vi que ele já está aqui, então vou convidar para esta live o grande Wilson. Está aqui a minha aluna, Daniela, linda, maravilhosa, uma gratidão de estar aqui. Está aqui a Priscila também. Priscila, este é o Wilson que eu tinha te indicado para o curso de coach. Olá. Então, ó, aproveita, conhece ele aqui agora. Boa tarde. Olá, Wilson. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Quanto tempo, hein? Que nós não estamos aqui se falando com a pandemia, hein? É verdade, né? Faz tempo, né? Presencial tem um tempinho, desde a última turma, né? Isso! E você, como é que está? Como é que está essa área do plano de negócios para você, na sua opinião, nessa turbulência? Porque hoje a nossa live é voltada ao tema que você abordou numa das minhas perguntas ali, né, na minha caixinha. Eu achei ela, assim, importantíssima, porque é verdade, a gente, por mais que façamos um plano de negócios, por mais que pensamos em evoluir, a gente sempre tem essa questão, até onde? Com essas turbulências todas, não é mesmo? Exatamente, eu lembro, parabéns pelo seu programa, por essa série que você está fazendo. Eu sempre falo que o pequeno, né, empreendedor no Brasil, o pequeno e muitos médios também, eles ainda precisam desse auxílio, porque o Sebrae busca fazer isso, mas ainda é visto como órgão de fiscalização. Então, como pessoas como você, que tentam ampliar a percepção do empreendedor sobre o próprio negócio, isso é de uma valia muito grande. Então, meus parabéns pela sua iniciativa. Realmente muito importante, tá? Bom, quando eu te provoquei com relação ao plano de negócios, eu sou uma pessoa que sempre questionei o plano de negócios. Logo no meu início de aula, quando eu comecei a dar aula na faculdade, nos cursos de administração de empresas, eu questionava o professor de planejamento estratégico, isso há alguns anos atrás, porque eu percebia que muita gente passa um tempo muito grande planejando e não starta o seu projeto. É muito importante deixar claro aqui, eu sei da importância, não estou dizendo que não é importante, mas o grande desafio é que as pessoas, alguns para startar o seu negócio. E aí,
a gente sai de um mundo que a gente considerava VUCA, né? Um mundo volátil, um mundo de incertezas, um mundo complexo. E por conta da pandemia, a gente entra num mundo que a gente chama de um mundo bunny, né? Eu acho muito interessante essa transição de mundos. E por quê? Quem de nós pensava que há 3 anos atrás nós passaríamos por uma pandemia como a gente ainda está passando? Verdade. E todo o planejamento que existia? Quantos planos de negócio foram por água abaixo quando se deu o lockdown no mundo inteiro? Então, veja que Verdade. a gente precisa se readaptar a esse novo momento, porque hoje a gente vive uma não linearidade total. O mundo é totalmente não linear. Há 3 meses atrás, a gente também não imaginava que ia estar tendo uma guerra na Europa. Sim. Olha aí o mundo pagando o preço, o Brasil pagando o preço como sempre. Então, é nesse aspecto que eu sempre critiquei algumas pessoas que conduziam planos de negócio porque não colocavam velocidade na sua tomada de decisão. As principais empresas do mundo começaram sem plano de negócio. Se você vê a história da Samsung, da Apple, da Google, eles começaram. É claro que depois eles foram se ajustando, mas eles começaram sem plano de negócio. Verdade. E outra, não precisa ir muito longe, né? Vamos colocar aqui exemplo dos nossos pais, avós, que quando pensaram em abrir algo, foram e abriram. Depois que pensaram como é que seria. Então, quando você começa a analisar plano de negócios, aí surgiu esse nome, principalmente na área acadêmica, né, que é onde nós estamos inseridos, eu vejo que eu comecei a trabalhar com plano de negócios a partir de 2010 na universidade. Antes, não era uma disciplina, não via a necessidade. Só que, com o tempo, com a evolução e tudo mais, acabou-se vendo que você tem sim a possibilidade de poder analisar até onde é viável. Ou seja, como eu sempre falo para os meus mentorados, o plano não vai te dar certeza de 100%. O plano, ele vai te auxiliar a você entender melhor o seu negócio e 50% de que você precisa, que hoje nós temos condições de planejar. Hoje nós temos condições de abrir um negócio e ver se estamos indo no caminho certo. Então, esse que é o lado positivo, né? É o que eu falo, uns dizem que é sorte. Eu já não coloco a palavra sorte, eu digo que é determinação, conhecimento, pesquisa, e sim, você acreditar no seu negócio e ir atrás para aprender cada vez mais sobre ele, né? Eu acho que esse conceito de sorte, para mim, nunca serviu, nunca funcionou. Eu não acredito nisso. O que é sorte, né? Sorte é você pagar o preço, sorte é você fazer as Isso. conexões que são necessárias, sorte é você ter a disponibilidade de bater na porta das pessoas, pedir ajuda, né? Porque outra coisa muito importante, o empresário, muitas vezes, ele é solitário. Ele começa o Sim. negócio dele e não está dando certo, e aí ele tem vergonha, né, de procurar alguém para pedir ajuda. E aí, quando ele realmente se dá conta, o negócio já afundou. Então, isso também é outro grande desafio. As pessoas têm vergonha, né? O medo de fracassar. Porque ela bate de frente com um dos grandes medos da humanidade, o medo do fracasso. Quantas empresas, né? Se a gente pegar as estimativas do próprio Sebrae, de quantas empresas são abertas no ano e quantas fecham, se você pegar a maior parte dessas que fecharam, né? Vamos pegar uma fatia pequena. Se a gente pegar 20% das que fecharam, a gente vai verificar que pouquíssimas pessoas procuraram ajuda antes da água já ter Sim. chegado no teto da empresa. Entendeu? Sim. Então, acho que esse é o ponto importante. Nós vivemos num país de pessoas extremamente criativas. Nós temos, né, acho que um grande número de empreendedores no Brasil. Como você muito bem colocou, até 2009, a academia não falava de empreendedorismo. Nós vivíamos de uma cultura que você tinha que trabalhar como funcionário público. A minha mãe, o sonho de consumo dela é que eu trabalhasse para um banco. Eu tinha que trabalhar no banco, porque o filho do vizinho trabalha no banco.
né? Então tinha que ser bancário ou passar no concurso público. Mas eu não lembro dos meus pais e das pessoas que conviviam com a gente estimulando que a gente tivesse o próprio negócio. Aí em 2009 a academia começa a falar de empreendedorismo como disciplina, mas também uma coisa muito tímida dentro da Sim, universidade. Você sabe disso como professora, sim. como eu fui, que era uma coisa muito engessada, né? A gente não é estimulado a ir, a correr, a buscar, a pagar o preço, a realmente ser dono do seu nariz, né? Porque ônus e bônus de você ser empresário em um país como o Brasil é um desafio imenso. Se a gente olhar toda a questão de incentivo, de tributos e coisas afins, de verdade, a gente não abre. Se a gente olhar a parte fiscal, a gente fala, não, melhor não, né? Às vezes eu brinco com o pessoal, porque hoje a gente está em 2 segmentos, né? Eu tenho a empresa de treinamento e a gente tem um supermercado. E às vezes eu acho interessante, porque o funcionário ele vai embora no sábado, domingo para ele tá tranquilo, ele tá de folga. O dono tá fazendo conta para ver se o que vai vender no domingo dá para pagar os boletos de segunda-feira. Verdade. Não é isso? Os olhos, como aquele velho metáfora, né? Os olhos do dono que engorda o gado, né? Exato, exato. Então eu penso que a gente deve sim, a academia deve, desde a base, estimular sim os jovens a que é possível empreender. E se você não quer empreender, né, Simone? Seja um intraempreendedor, também não está errado, não. Aquele cara que trabalha dentro da empresa e é como se ele fosse dono, ele cuida como se fosse dono. Isso também a Ele gente veste a camisa, né? e aí ele muitas vezes é confundido, é chamado de puxa-saco, mas ele não é puxa-saco. Ele é um cara que realmente valoriza o que a empresa faz por ele, de contrapartida, ele faz o melhor dele dentro daquela empresa. Não, com certeza. É o que eu sempre falo para os meus mentorados. O lado positivo de quem faz o plano antes de abrir, que é aquela pessoa que está com medo, é dela ter a certeza se é isso que ela quer. Porque não tem problema nenhum você querer ser CLT, você querer ter o seu salário, você não querer ter essa dor de cabeça. Porque eu acho engraçado quando vem fazer, vem conversar comigo, eu quero fazer meu plano. Você tá. E aí, você está disposto a perder sábados e domingos, ficar horas a mais, ter a preocupação, porque o dono não é simplesmente ir lá e abre e deixa. Não, você vai ter que ter uma responsabilidade a mais. Está disposto para isso? Aí quando termina o plano, que vê quanto é, e aí vê tudo que precisou analisar, concorrência, a análise SWOT, planejamento de voltada à comunicação, planejamento financeiro, público-alvo, segmento e tudo mais, fala, meu Deus, eu vou ser funcionário, eu não tenho essa dor de cabeça. Tudo bem, mas tenha consciência do que é ser empreendedor. E principalmente, saiba o que você quer para você ser feliz. Que é o que eu sempre falo até lá, né, quando eu fiz o curso com você e no staff, quando eu vou, que para mim é uma honra estar ali, porque eu sempre falo, ser staff é o momento que você tem de renovação do seu curso. É onde você vai relembrar tudo e melhorar sempre um pouco mais. E é o que eu sempre falo para os que estão lá fazendo o treinamento. Você tem que ter tesão no que você faz. Você tem que trabalhar brincando. Tem que ser um lazer para você. Porque se for algo maçante, cansativo, do tipo, como todo mundo fala na sala de aula, chega no domingo, assiste o Fantástico, pronto, a tristeza. Segunda-feira tem que ir trabalhar. Se você tem essa depressão pré-início de semana, então, peraí, pensa bem se é isso que você quer. Porque fazer algo maçante, sem prazer, é horrível. Não é mesmo? Então, e aí entra novamente nesse aspecto das pessoas não terem sido estimuladas a realmente buscar o seu verdadeiro propósito no que elas fazem.
né? Sim. Durante a pandemia, a gente falou mais, né? Se intensificou muito essa questão do propósito, de fazer algo por um propósito claro e definido. E o que a gente trabalha, o que a gente faz, está ligado diretamente a isso. Eu me lembro de muito novo já começar a empreender. Meu pai abriu uma padaria lá numa cidade de 14 mil habitantes, na Bahia, um lugar bem carente. E a gente morava em São Paulo, ele resolveu de voltar para... Parece aqueles programas de televisão, de volta para minha terra. E aí ele voltou para a terrinha dele e abriu uma padaria. E tem uma coisa que o empreendedor tem que ter, que é inovação constante. Porque Sim. também abrir algo e achar que perfeito, não, ele tem que inovar. E eu lembro que meu pai abriu essa padaria e a gente vendia pão lá na porta. E aí eu inovei com meu irmão mais velho. Eu falei, cara, e se a gente levasse o pão até as pessoas? Lá não era comum. Aí meu irmão mais velho achou a ideia fantástica e falou, cara, sensacional a sua ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um cesto de pão, enche de pão, você coloca na tua cabeça e você sai na rua vendendo. Eu, como nunca fugi de desafio, foi o que eu fazia. E essa coisa de vender o pão de porta em porta, com o cesto de pão na cabeça, gerou uma inovação e um ganho de renda muito maior, porque a gente começou a atingir uma clientela que a gente não atingia. E, em 3 meses, o cesto na cabeça virou uma adaptação de uma bicicleta, que hoje, em alguns bairros, o pessoal vende de moto. Tem. Então, mas isso a gente, em 1984, a gente já vendia em uma bicicleta. Ou seja, é uma coisa que está em mim. Essa inovação, essa coisa de fazer o negócio acontecer, criar maneiras do negócio dar certo, eu sempre busquei isso. Anos depois, já trabalhando com o supermercado, eu lembro que a gente tinha uma loja aqui numa região de Ferraz de Vasconcelos e eu ficava me perguntando, o que será que as clientes gostariam que a loja tivesse? Se você coloca a caixa de sugestão, normalmente ninguém coloca sugestão nenhuma. Não. Não é? Ninguém. E eu tive uma ideia muito interessante. Inclusive, isso me rendeu muitos pontos quando eu fiz o Empretec em 2006. Busca de ideias. Eu cheguei para o pessoal da loja, para a encarregada da loja, falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer um fornecedor que vai montar um café da manhã com os produtos dele, ele vai apresentar o produto dele, a gente vai fazer 12 convites e a gente vai entregar na casa daquelas clientes que as operadoras de caixa já sabem que são as pessoas que sempre estão lá. Meu, isso foi um maior sucesso. Você tem uma ideia, Simone? Olha a importância da inovação de buscar coisas. As pessoas, elas se perguntavam com que tipo de roupa ela tinha para ir nesse café da manhã comigo. Mas com que roupa eu vou no café da manhã com o seu Wilson do mercado? E isso gerou muita informação. Aí a gente servia as pessoas, tomava café, a empresa apresentava o produto dela e eu falava, bom, gente, o que a senhora, Dona Maria, o que a senhora acha que o Mercado Vitória precisa melhorar? Olha, eu compro vários itens aqui, mas eu não compro no seu açougue. Eu acho a instalação do açougue um pouco... E aí eu não me sinto à vontade de comprar carne. Opa! Vamos fazer um investimento em troca de balcão. E isso gerou muita informação, que dá informação. E aí é onde você entra muito bem com o plano de negócio. O que é que eu faço com a informação? A informação por si só ela é morta. Se eu não fizer nada, e com a informação em mão, a gente usou. E de uma loja, nós fomos para 6 lojas, mais de 180 funcionários. Então, quer dizer, aí você vê a importância de quem? Do cliente. A importância do teu público-alvo. Aí, é o que eu sempre falo, não adianta você querer vender uma vez. Você tem que sempre querer vender constante. Então, onde vem a pós-venda? Eu vejo muitos casos de lojas que falam, ai, fechei, não deu certo. Aí coloca a culpa em 1000 coisas, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, não é mesmo? Exato. Só que aí eu venho e pergunto, mas o que você fez para poder resgatar, para poder cativar, para poder fidelizar o seu cliente? Aí não sabe responder. Eu falei, então,
Não basta vender. Vender uma vez, todo mundo vende. É fácil vender uma vez. Eu quero ver conseguir vender a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Porque tem muitas pessoas que, quando não gostam do seu produto, elas não vão reclamar para você. Simplesmente elas não irão mais e falarão para outros. Exato. Agora, quando ela gosta, ela continua e a maneira como ela te vende, porque aí o teu cliente se torna o teu vendedor. Porque eu só gosto de alguém, eu vou dizer para essa pessoa e comprar na loja dela. Eu vou dizer, quer fazer o curso de coaching? Vai fazer com o Wilson. Então, quer dizer, por quê? Porque eu gosto. Então, quando a gente gosta de algo, gera um sentimento e gera uma gratidão. Agora, quando você não gosta, você some. Você não vai colocar lá, olha, tô saindo daqui por causa que a tua área de açougue não é interessante. Se todo mundo falasse o que sente do problema da empresa, com certeza muitos não fechariam. Só que, Wilson, a gente vem aí numa outra questão que eu vejo muito nos treinamentos de liderança. É engraçado que eu sempre falo, principalmente em sala de aula, quando eu dou treinamento para uma equipe de liderança, onde está o maior problema? No líder. Uhum. Em aceitar que ele não é ninguém sem a equipe dele. O líder ele não é obrigado a saber tudo. Que é isso? Então, aí ele não é líder, ele é bombril, mil tarefas. Ele tem que saber que desde a faxineira, que ela é muito importante. Na minha opinião, dentro de uma empresa, a Dona Maria, que é a que faz a limpeza, gente, ela é a responsável da vinda do cliente, da satisfação do cliente na questão da limpeza, do conforto. Agora, desde ela até o chefe lá, o executivo, todos são importantes, todos são peças fundamentais para aquela locomotiva. Agora, muitos líderes que ainda têm cabeça de chefe, infelizmente, não sabem ver isso. Aí vai dizer o quê? Não, você está errada. Você está querendo dizer que eu preciso. Quem manda sou eu. Então, quer dizer, às vezes você vê esse problema do líder não ver que ele é uma equipe e não ele sozinho, né? Eu acredito que você tocou em um ponto extremamente importante para as empresas. Duas coisas me incomodam muito hoje. Principalmente no supermercado, quando o vendedor vem com uma desculpa de que ele atrasou porque ele vendeu demais. Isso me mata. Ouvir esse tipo de resposta é assim, para mim é um absurdo. Atrasou as entregas porque a gente vendeu mais do que esperava. Cara, isso é falta de maturidade. Isso é falta de maturidade profissional. Se você vendeu bastante, que ótimo que é o teu produto. Mas se você não tem capacidade para entregar, então não vende. Ou vende a quantidade que pode. Exatamente. Porque quando eu crio uma expectativa no outro, eu criei uma expectativa. Eu combinei de fazer uma live com você 1h da tarde. Foi criada uma expectativa. E aí, de repente, eu viro e não apareço aqui 1 hora e depois eu falo, sabe o que é, Simone? É que eu tinha mais outros clientes para atender, então me desculpa, eu estou atendendo muita gente. Porra, isso não funciona. No Dia das Mulheres, agora, eu mandei flores para minha esposa. E aí eu entrei num aplicativo, 9 horas da manhã, selecionei, apareceu para mim que as flores seriam entregues entre 9h10 e 9h40. Meia hora. Perfeito. As flores chegaram 3 horas da tarde. E a empresa teve a coragem de dizer que a demora foi por conta da sazonalidade do Dia das Mulheres. Ok, eu entendo. Então, por que tinha informação lá que seria entregue em meia hora? Porque é automático aquilo, né? E se a pessoa não fosse permanecer o dia todo no ambiente? Então, ela não tem ideia, e eu sou uma pessoa que pratica o meu direito de resposta. Eu entro lá e eu deixo registrado a minha insatisfação com a empresa. Essa semana eu fiz um post, se você pegar a política de qualidade das empresas, a política de qualidade da Coca-Cola é a coisa mais linda do mundo. Nossa, é linda a política de qualidade da Coca-Cola.
Eu A, vi esse post. a operação não está nem aí para essa política de qualidade. Não está nem aí. O transporte transporta os produtos como se estivesse levando sucata. E a equipe comercial atende aos comerciantes, os pequenos e os médios comerciantes, quando dá. Então, assim, para que serve uma política de qualidade? Então, acho que isso que a gente precisa exercer nosso direito, e, gente, não é ser chato, não é ser chato. É exercer seu direito de ser bem atendido, porque, Simone, você falou uma coisa que é ótima. Quando a gente é bem atendido, a gente volta. Quando a gente é bem atendido, a gente indica. Porra, às vezes você vai num McDonald's aqui no Brasil, a menina parece que está fazendo um favor para você. Fala, o que você quer? Só falta ela dizer assim, o que você quer? Não tenho o que fazer não para vir aqui encher meu saco? Só falta falar isso. Não tem uma alegria. Pô, professor, mas a pessoa tem problemas. Quem não tem? Quem não tem? Olhando para nós, quem sabe quais problemas que nós temos? E isso vai tirar o sorriso do meu rosto? Isso vai tirar o prazer de te atender? Isso vai tirar o prazer de você dar um bom dia, de você agradecer? Então, gente, plano de negócio é importante? É. Mas mais importante para o seu negócio continuar aberto é realmente seja diferente do que existe no mercado. Atenda as pessoas como se elas realmente fosse a única vez que ela fosse entrar no seu estabelecimento. Faça o seu melhor. Professor, tem cliente chato? Tem cliente chato, sim. Muita gente. O que eu faço com o cliente chato? Eu respiro e deixo a chatice dele com ele, porque não é minha, é dele. O mau humor é dele, a raiva é dele, que entre e saia com ele. A partir do momento que a pessoa não desrespeita o meu time e não me desrespeita, cara, eu vou viver meu dia. Entre ser feliz e ter razão, eu vou ser feliz. E olha, isso que você acabou de falar é um dos pontos que eu sempre falo, tanto para os meus mentorados como para os meus alunos. Quando você chega no estabelecimento, a pessoa já chega te metralhando, xingando, principalmente telemarketing, né? Que quem disser que nunca fez, eu tenho que admitir que eu já fui, sim, grossa com um atendente, porque chega uma hora que nós acaba estourando. Mas é o que eu falo sempre para eles. A pessoa não está estourando contigo. A pessoa está estourando com a empresa. É que você estava ali justamente naquele momento. Então, quando você está dentro de uma empresa trabalhando, você é o CNPJ dela. Agora, quando você sai da empresa, você é o CPF. Você é a pessoa. Então, saiba que aquela pessoa no hotel, por exemplo, que é onde eu dou mais treinamento, quando você chega que o recepcionista está ali e chega o hóspede alterado, saiba entender que não é contigo, porque se ele te encontrar na rua, às vezes, ele nem vai saber quem é você. Então, ali, você está vestindo a camisa da empresa. Você tem que saber separar e não levar para casa aquele estresse, não levar para o lado pessoal, como muitas vezes você encontra isso. Então, hoje, lógico, depois de tanto treinamento, depois da maturidade também, né? Porque hoje são 44 anos que eu estou aqui de vida. Com 20 anos não era igual. Se eu disser que era igual, é mentira. Então, hoje, quando liga, por exemplo, o telemarketing me estressando, eu já falo, olha, não é com você, porque eu nem te conheço. Eu estou estressada com a sua empresa. Então, eu sinto que até a atendente do telemarketing, ela muda a maneira de ser. Porque eu acho que ela não está acostumada a ouvir isso. Teve uma que ela me relatou, olha, você é a primeira pessoa que fala isso. Porque ninguém nunca fez assim. Até me mandou para vários lugares que eu nem conheço. Eu falei, então. E ela acabou me ajudando a resolver o problema. Por quê? Porque ela sentiu que eu respeitei ela. Você vai ter isso de todas as pessoas? Não. Agora, você tem que saber dividir quem é a Simone e quem é a colaboradora que está trabalhando naquele momento. E aí que você vê a questão da emocional, a questão do equilíbrio emocional. Tanto que, ó, se eu tenho hoje um capítulo de um livro, é graças a você, né? Eu tenho que ser sempre grata a ti. E
um dos artigos, né, que foi o do coach, quando eu terminei o curso contigo, foi realmente isso, a importância do equilíbrio emocional para o sucesso profissional. Porque se você levar a tua atenção, o teu estresse para o teu serviço, e se tu trouxer o teu estresse do serviço para sua casa, eu vou te dizer, a tua vida vai ficar muito turbulenta. Exato. Só que aí entra um aspecto, né, que quando você fala da questão emocional, e olha como o mundo foi evoluindo, né? Quando eu comecei a trabalhar, a long times ago, né, muitos anos atrás, meu primeiro registro em carteira foi em 1987. E eu lembro que tinha um encarregado, eu trabalhava na fábrica, em chão de fábrica, e ele falava assim, ó, se vocês têm problema, deixa o problema na casa de vocês. Se vocês trouxerem problema para cá, vocês vão ter 2 problemas. E eu via muito isso. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Aos 15 anos, eu já era encarregado de um departamento naquela empresa. Eu entrei para trabalhar com 14 anos. Com o passar do tempo e com todos os estudos, com a oportunidade de estudar, e eu estudei um pouco, como você sabe, né? Tive a oportunidade de estar com o Daniel Goleman nos Estados Unidos, de um congresso, a oportunidade de conversar com o Daniel Goleman, e que é o pai aí da inteligência emocional. Hoje a gente sabe que todo problema, ele é emocional. Ou seja, Sim. eu não consigo deixar ele em casa. Aonde eu for, ele vai comigo. Então, Sim. quer dizer que aquele atendente na loja, no restaurante, no supermercado, quando ele está mal-humorado, ele está passando por um problema emocional, ele tem um problema, com certeza. Aí entra a habilidade, que você falou muito bem, da liderança que tem nessa empresa para perceber e Sim. trazer e ter uma boa conversa e buscar dar uma amenizada. Por quê? Eu não vou poder resolver, já que eu estou aqui no meu trabalho. E aí você faz a pessoa ter consciência de que, olha, tem como resolver isso agora? Se você ligar, se você... Ah, não tem. Só tem como resolver amanhã, porque é amanhã que eu vou fazer. Então, se você estiver sofrendo com isso agora, vai te prejudicar. Isso é uma boa conversa. E aí as lideranças ainda acham que não, que é mimimi. E nem tudo é mimimi, gente. A gente não sabe o tamanho da dor. Se você pegar as pesquisas recentes, quantas pessoas ainda estão enlutadas porque perderam vários parentes por conta da pandemia? E não sabem lidar, ainda estão vivendo pelo luto, pela fase do luto, e não sabem lidar com isso. E a sua performance automaticamente cai por conta de tudo isso. O trabalho home office é muito bom, mas também é um trabalho onde as pessoas ficaram abandonadas. O ser humano é um ser social, ele gosta de estar entre pessoas. Então, se nós estamos trabalhando home office, eu como líder, eu tenho que criar meios de fazer você entender que eu estou perto de você. Ô Simone, ó, a gente não está no escritório, mas e aí? Como é que você está? Me fala um pouco. Não, me fala um pouco aí do dia a dia. Como é que estão seus filhos? Ô, como é que tá? Isso gera parceria. E parceria de confiança gera resultados positivos para a empresa e por todo o meio. Então, acho que esse é um ponto muito importante, sim, Simone. A liderança ter essa consciência. E se a empresa é pequenininha, o líder é o próprio dono, ele também tem que ampliar a percepção dele. Gente, ser dono de um negócio, você tem a responsabilidade de fazer a diferença em todo aquele ambiente ali. E tem tudo para dar certo. Não é à toa que a gente tem tantas startups no Brasil aí que estão sendo vendidas aí, várias unicórnios já, porque deram certo. E porque pagaram o preço. Porque dormiram pouco, né, Simone? Porque ser empreendedor é dormir pouco, sabe? É ficar com a cabeça cheia de cabelo branco, assim, sabe? É passar o dia inteiro numa sala de aula dando treinamento, o dia inteiro tomando água com limão, sabe? Hoje está no Brasil, amanhã está em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos, no Egito, é rodar o mundo inteiro fazendo o que eu amo. Acho que isso é empreender. Com certeza. E agora, quando você falou de empreender, então, vamos lá, né? Que o aulão da Simone tem algumas perguntinhas, né? Que foram organizadas realmente por esses meus seguidores que sempre querem saber um pouco mais sobre empreendedorismo.
Então me fala um pouquinho da sua, quer dizer, fala para os nossos, né, ouvintes, né? Porque eu, graças a Deus, já sei de cor e salteado, né? A sua formação profissional e fala um pouco do seu empreendimento, no caso, o iHumanas. Bom, a minha formação acadêmica, fiz graduação, fiz 3 pós-graduação, 2 MBA, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, né? Na área acadêmica eu fui em todos os degraus, eu subi todos. E na área de treinamento, eu fiz todas as formações no Brasil na área de programação neurolinguística, né, de PNL, na área de coach, na área de análise de perfil comportamental. Tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos com Tony Robbins e também com algumas feras da área de comportamento humano. Isso fez com que eu aprendesse um pouco. Ainda tenho muito para aprender. Ainda desejo ficar 12 dias nos Estados Unidos numa mentoria com o Tony Robbins. Quem sabe ainda acontece isso. Bom, a iHumanas está no mercado já há alguns anos. Houve uma mudança de nome. No passado era outro nome. Passou a chamar iHumanas há mais ou menos uns 4, 5 anos, se eu não estiver enganado. Que eu estou à frente da iHumanas hoje como diretor e trainer. A gente atua aí fortemente na área de desenvolvimento humano, com as formações básicas, na área de coach, na área de desenvolvimento humano. Tanto é que do ano passado para cá, a gente fez uma mudança no nome. A gente tinha uma formação em coach com certificação internacional. A pessoa ainda pode adquirir essa certificação, mas hoje o nosso foco é desenvolvimento humano. Tanto é que a gente chama formação em desenvolvimento humano. E ao longo do curso, a pessoa vai optar em se formar coach ou não. E a gente atua no mercado hoje, no mundo, né? No mundo. Eu tenho algumas bandeirinhas que estão aqui atrás, não são todas, são alguns países onde a iHumanas já colocou a sua bandeira. Eu tenho o prazer, né, a satisfação de dizer que a iHumanas já colocou a bandeira em todos os continentes do mundo. Todos os continentes têm uma bandeira da iHumanas. E isso é fruto de muito trabalho, muito esforço, muita solidão, porque quem acha que viajar é a coisa mais maravilhosa do mundo, Não. Mas quando você fica 32 horas saindo do Brasil para o Japão, volta para ficar no Brasil 10 dias e vai para Nova Zelândia, que são mais 18 horas de voo, aí a gente sabe o quão desafiador é. Mas acho que esse é o mais importante da minha jornada. Isso é muito interessante. E quando você, na questão aí, né, do iHumanas, afinal de contas, eu estive, né, presente nessa transição, tudo, né? É aquilo que eu volto a dizer, quando a gente gosta do trabalho de alguém, a gente segue. Ela pode sair de lugares, a gente segue. Por quê? Porque acredita. Então, com essa tua transição, lógico que a equipe também ocorreu uma transição. E me responde, onde que entra, primeiro de tudo, o plano de negócios? Você sentiu a necessidade, não antes, mas no teu desenvolvimento, no teu início, né, da iHumanas, você sentiu a necessidade de fazer um planejamento estratégico, um plano de negócios para poder evoluir a iHumanas? Então, olha que interessante, né? Quando a gente pega abril de 2020, quando março deu lockdown no Brasil, a gente tinha um planejamento estratégico para 2020 muito interessante. Eu tinha uma palestra em Nova York, em abril de 2020, com a Simone Salgado, no Brasil USA, no palco, inclusive, com o Leandro Carnal. Ia ser, assim, um grande evento. E o planejamento estratégico estava todo feito, todo desenhado. Eu ia ser o mestre de cerimônias do evento e também ia dar uma palestra. Olha onde entra aí o mundo Bunny, a não linearidade. Da noite para o dia, fechou tudo. E olha que mais interessante ainda, a iHumanas não era atuante no mundo digital. Nosso treinamento, nosso planejamento estratégico era presencial. Tudo era presencial. Não tinha nada, em nenhum momento ninguém pensou, mas espera aí, e se tiver uma pandemia? Ninguém pensou nisso. Quando a gente faz análise do SWOT, quando a gente faz a matriz SWOT,
A gente, cara, olha, nossas fraquezas e ameaças estão todas sob controle. Nossas fraquezas e forças, né? Estão todas sob controle. E as ameaças e as oportunidades? A gente não controla. E a pandemia foi uma grande ameaça. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. E aí, o avião teve que consertar a asa, mudar a posição da asa, e ele já tinha decolado, porque o humano já tinha decolado. Cara, preciso ir para o digital ontem. Ontem. E por incrível que pareça, quando você já vem se dedicando, por isso que eu falo, quando eu dou treinamento, quando a gente fala sobre perfil comportamental, que não existe perfil bom ou ruim. O que existe, o que vai se dar bem, é o perfil que mais tiver flexibilidade. Né? Darwin falava isso, reforçou isso, não é o mais esperto e não é o mais... Né? Mas o que conseguir se adaptar melhor. E essa habilidade de adaptação fez com que, em uma semana, a gente saísse do presencial e a gente anunciasse treinamentos online. E olha que interessante. 2 meses depois, a gente, no mesmo dia, dava treinamento para Curitiba, Minas Gerais, Suíça e São Paulo, no mesmo dia. E antes da pandemia, é impossível fazer isso, porque nosso planejamento estratégico era do treinamento presencial. Ainda não inventaram o teletransporte, para a gente poder estar em vários locais em milésimos de segundo. Então, por isso que eu digo, tome cuidado com o planejamento engessado. Cuidado, cuidado. E todo planejamento estratégico se perde no cafezinho do dia seguinte. Isso em empresa é um ditado muito forte. O que eu quero dizer com isso? Em grandes empresas. Quando o time o board está reunido para falar sobre o planejamento estratégico, tem aqueles que falam, tem aquele líder que estimula que as pessoas falem, mas tem gente que não fala nada e não concorda. Aí no café do dia seguinte, ele vai falar mal do planejamento. Então, onde se perde o planejamento estratégico? No café do dia seguinte. Por isso que tome muito cuidado. Né? Então, acho que esse é o maior aprendizado para nós, Simone. E olha, você está falando aqui disso, né? Olha só, por isso que eu falo, né? A gente nunca deve dizer nunca. Porque a gente não sabe até onde é o nunca. Eu sempre dizia, não, ter que me aperfeiçoar em AD... Falei, não é a minha praia. Quando me chamaram para ser responsável por uma disciplina IAD, em meio de hospedagem na Unip, eu falava, não acredito. Eu preciso da sala de aula. Para mim não faz sentido você ficar assistindo aula IAD. Não, nada a ver. Veio a pandemia. E aí? Hoje eu sou responsável por 2 disciplinas IAD. Dei aula durante 2 anos em 2 estabelecimentos, né, em 2 escolas, de forma IAD, ou melhor, 3, que nessa época eu ainda estava na Federal. Por sinal, a Priscila, que está aqui, foi minha aluna e fez o plano de negócio comigo de forma IAD. Tive que montar a apresentação, a feira de negócio deles, em forma IAD. E hoje eu dou mentorias voltadas a plano de negócios IAD. Então, quer dizer, você acaba vendo que você diz que, não, eu não consigo. Eu acho engraçado quando alguém vem para mim, principalmente criança, como a filha de uma amiga minha que a gente estava andando de bicicleta, eu não consigo. Eu falei, você já tentou para saber se não consegue? Eu vou cair. Você vai cair no chão, aí você vai levantar, você vai ralar, você vai passar um remedinho e vai curar. Mas se você não cair, você não vai saber o que é levantar. Aí ela ficou parada assim, olhando para mim. Falei, vamos, tenta. Então, quer dizer, o que você acaba vendo? A gente, nós seres humanos, né? Que eu vou me colocar também junto nesse critério. Temos a mania de dizer, não vou conseguir, não vai dar, não quero. Mas aí vem a questão, você já provou? Você já tentou para poder dizer... Porque eu só vou poder dizer que eu não gosto de tal comida se eu experimentei. Se eu não experimentei, como é que eu vou dizer, não, odeio isso? É uma palavra tão forte, odeio. Então, o que eu vejo,
a resiliência. Eu me lembro que a primeira live que eu fiz em maio de 2020, eu vim com essa palavra resiliência, porque é verdade, não tem como você dizer que você não vai conseguir se você não passar por aquela situação. Então, nós seres humanos, eu digo que eu mesma não me conheço, eu não conheço a Simone 100%. Por quê? Porque dependendo da situação, a Simone pode ter uma reação que eu nunca imaginaria que ela tivesse. E eu só vou saber disso no momento que eu tiver essa situação e saber como lidar com ela, não é mesmo? Exatamente. Olha só, tem um exemplo muito interessante que a Academia Piccolini que está aí, né? Que é a Luciana, que é a dona dessa academia. A Luciana, Isso. ela fez formação comigo lá em Bragança e depois ela se desafiou aí comigo no evento que eu faço, que é escalar o Pico das Agulhas Negras. E tem muito disso que você está falando agora. As pessoas, quando a gente fala sobre a montanha, a escalada, as pessoas, assim que chegam na base da montanha, elas olham para a altitude e muita gente fala que não vai conseguir. Elas nem começaram a subir a montanha e elas já estão desistindo. Infelizmente, uma faixa etária muito grande de seres humanos hoje desistem ao olhar apenas para a sua montanha. E o treinamento da montanha, a gente utiliza muito a questão, porque eu sempre falo que sala de aula é um ambiente totalmente controlado. Sala de aula é E confortável. E confortável. Falar de liderança em uma sala de aula é muito fácil. Ver o líder se gabando que ele é o cara, que ele faz, que ele acontece, na sala de aula é muito fácil. Agora, quando você realmente coloca esse líder em uma situação de exposição, aonde ele tem que trabalhar fortemente a confiança, o trabalho em equipe, a escuta ativa, aí você vai reconhecer quem são os verdadeiros profissionais. Então, na montanha, eu falo que é o treinamento prático. A teoria eu trago na sala de aula. E aí a Luciana passou por isso. Ela é dona da maior academia na cidade dela, já é referência lá há muitos anos. E quando deu o lockdown, imagina, o que aconteceu com as academias? Fecharam todas. E ela se reinventou, como muita gente se reinventou, e tanto é que a academia está aberta, continua aberta, porque ela foi fazer as aulas dela online, ela foi dar treinamento online, ela foi fazer com que o personal online. Então, a montanha, com certeza, e tudo que ela passou na vida dela, inspirou a que ela gerasse essa mudança na vida dela. Então, Simone, acho que a grande mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas é que elas acreditem no potencial delas. E que se ela acha que está faltando algo, vai buscar. Pare de colocar preço nas coisas. As coisas não são caras, sabe? Principalmente quando as pessoas vão buscar autodesenvolvimento, sabe? Veja isso como um investimento na sua vida. Dê valor às coisas. Quando as pessoas precificam o que você tem, é porque elas não valorizam o que você faz. Verdade. Entendeu? Então a gente precisa encontrar valor. Eu preciso encontrar valor e você se dedicar uma vez por semana a fazer lives, aonde, com sua bagagem, com os convidados que você traz, o seu objetivo é fazer com que as pessoas ampliem a percepção delas sobre o negócio dela. Sabe? Então, quando você tem uma aluna, uma Priscila que você falou, que está aí, estava assistindo, que fez o plano de negócio, você fala, meu, isso vale a pena. Isso vale a pena fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu acredito que esse é um ponto muito importante. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E nós temos aqui o Adamilton, que também, né, agradecer pela presença dele. E ele está falando, né, que a humanização faz toda a diferença em seus treinamentos, seja onde for. E é isso mesmo, né? Eu não tenho nem palavras para te dizer, para te agradecer por estar aqui fazendo comigo essa live. Você sabe que não é confete. Eu não sou o tipo de pessoa que faz confete. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de falar só para agradar.
Pelo contrário, né? Eu tenho até aquela fama de ser curta e grossa, né? 880, não tem meio termo. Mas você é uma pessoa que eu admiro. E eu admiro, não por amizade, porque nós não somos amigos incomuns, de sair, de conversar todo dia. Pelo contrário, eu te admiro pelo profissional que você é. E nós temos que ter um espelho. É o que eu faço sempre com os meus mentorados, que tudo no plano tem que começar com uma empresa modelo. O que é uma empresa modelo? É aquela que você se espelha. É aquela que você olha e fala, um dia eu quero ser igual a essa pessoa. Por quê? Porque ela, para mim, é meu exemplo. E eu digo, se eu estou hoje na SMC Empreendedorismo, que eu me lembro que lá atrás eu dizia para ti, eu não sei que nome, eu não sei como é que eu faço, eu gostaria de trabalhar com essa parte de consultoria voltada ao empreendedorismo, mas não sei o que eu faço, que nome? Aí você olhou para mim e falou assim, o nome não importa, quem importa é você. E eu enrolei e voltei para o SMC Empreendedorismo, que é o que eu queria. Porque SMC para mim tem força, é Simone Monteiro Cardoso. E eu dou valor ao sobrenome da minha mãe e do meu pai. Se eu estou aqui hoje, é graças a esse casal. E o nome realmente não mudou em nada. Por causa que quem está lá indo atrás, quem me contratou, que acreditou em mim, não foi pela sigla SMC. Foi pela Simone. E se isso eu hoje estou dizendo, porque a gente não fala na hora que ouve, né? É aquela velha história, né? Ah, ele tá louco, nada a ver, o nome tem muito a ver. Não, aí você vê agora a diferença que faz. Então, eu quero te agradecer por participar comigo aqui, por acreditar na SMC e dedicar 1 hora da sua vida para estar comigo aqui nessa live. Quero que você saiba que conte comigo sempre, você sabe disso, não preciso falar. Conte comigo sempre. E se eu vou alcançar meu objetivo, que eu tenho certeza que falta pouco, que é me tornar uma treinadora, você pode ter certeza, você é o responsável por isso. Fico feliz em saber. Eu tenho certeza que é isso que reafirma o nosso propósito. E meu propósito sempre foi desenvolver pessoas. Seja pela dor, porque às vezes eu sou um malvado favorito de algumas pessoas, né? Mas como você mesmo disse, eu estou batendo menos, né? Eu já bati mais, eu já fui uma pessoa Tá mais calminho, tá mais calminho. Mais calmo, mas continuo fazendo com que as pessoas reflitam sobre o seu comportamento. Acho que isso é o mais importante. Amplie a sua percepção. Né? É o que a PNL fala. Ou você muda o seu modelo de mundo. Qual o modelo de mundo? Se você vive em um mundo que todo mundo é ruim, que todo mundo é ingrato, que todo mundo é injusto, que todo mundo é sacana, você precisa mudar esse modelo. Porque isso não é uma verdade. Esse mundo que você está enxergando, na verdade, ele está dentro de você. Ele não está externo. Ou você amplia a sua percepção sobre os acontecimentos, sobre o que está acontecendo. E eu encerro a minha fala dizendo o seguinte. Eu estava lendo estudando uma filosofia há uns dias atrás, e o cara falou uma coisa muito interessante. Ele disse que tudo, achei muito forte isso, tudo está à nossa disposição. Está ao nosso redor. Cabe a nós pegar. Então, eu terminei de ler, eu falei, puxa vida, isso é muito forte. E é verdade. Está tudo aqui, ó. O que você escolhe pegar? Então, pense o que você escolhe pegar neste momento e vai viver seu propósito. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Então, para nós encerrarmos, por favor, passe para quem está aqui se tem algum curso em andamento pela Humanas. Se quiserem conhecer a Humanas, como é que faz para conhecer a Humanas? Se é pelo Instagram, se é pelo site. Como é que faz para poder conhecer a Humanas? Conhecer um pouco mais o Wilson, porque a SMC também, a live de terça, o aulão da Simone, é para trazer também qualificação e conhecimento para quem está aqui assistindo. E a gente só consegue saber isso com a pessoa falando. Então, por favor, passe aqui um pouquinho sobre a Humanas.
Bom, tá aí, ó. Meu Instagram tá aí, professor Wilson Nascimento. Na Eumanas, você também acha pelo Instagram Eumanas Oficial. Nós temos um curso que nós lançamos hoje, a gente estava esperando os hotéis liberar, né, Simone, que ainda estava meio que em dúvida. Vamos lançar a primeira formação em desenvolvimento humano de 2022, que vai ser no mês de maio, né? Então, você já anota aí. Vão ser 5 dias de um treinamento intenso, tem muita coisa Vou nova. te dar vaga de staff, hein? Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo novo, então já venham preparados. Entra na minha página do Instagram, entra na página da Eumanas, que estão as datas disponíveis lá, vai ser no mês de maio, agora, maio de 2022. Então, é o primeiro treinamento desse semestre, a gente vai sentir, vai medir como que vai ser, para que a gente lance agendas do segundo semestre. Que este ano saiu o Master, que foi um treinamento espetacular. Vai sair o treinamento do Master também no segundo semestre. Então, pessoal, contacta lá a minha página, né? Me segue no Instagram, segue a Eumanas no Instagram e a gente com certeza espera vocês aí para que possam fazer esse treinamento. A Eumanas também está com uma parceria muito forte com a MBA, a Competência e Habilidades Humanas, no qual eu sou professor e faço parte da coordenação também. E os alunos da Eumanas, o curso da Eumanas, gera crédito para a sua MBA. Olha que bacana, gera crédito. E essa MBA tem 2 visitas técnicas, uma em Portugal em outubro e outra em Orlando em dezembro. Então, o que é ampliar a percepção das pessoas, estender as tendas para outros países. Então, venha fazer parte da família Eumanas. Que legal, muito obrigada. Bom, eu já tô com a minha vaga garantida no Master, não importa qual é a data, não sei nem quando que vai ser, depois eu me organizo com a agenda. Mas eu sei que a minha vaga já está lá garantida desde o ano passado. E também gostaria de dizer para vocês que estão aqui, empreendedores ou que têm interesse em empreender, que agora, dia 28 e 29 de abril, eu vou lançar um workshop totalmente gratuito, onde eu vou explicar as 12 etapas de se montar um plano de negócio. Independente se é antes de abrir ou depois que abriu, não importa. Mas você saber o que precisa entender um pouco sobre negócios, tá? Então, quem quiser, espera que em abril virá aí as inscrições. E muito obrigada, Wilson. Vai estar aqui gravado a nossa live e vai estar também no meu YouTube, SNC Empreendedorismo, para quem quiser assistir. Eu só tenho que te agradecer por esse momento, foi uma gratidão, foi uma honra para mim ter você aqui nesse momento, serviu de aprendizagem tanto para mim como para todos que estão aqui. E até a próxima. Já estou falando, hein? Se tiver vaguinha aí em maio para staff, conta comigo. E, Master, já sou tua aluna, não precisa dizer nada, né? Seja muito bem-vinda. Tá bom, obrigada. Um grande beijo para você e um grande beijo a todos que estão aqui, que eu sempre olho aqui para o lado, porque aqui está o computador. Então, um grande beijo a todos que estão aqui seguindo. Eu não vou dizer nem nomes para não deixar ninguém de fora, mas todos vocês são muito especiais, tanto para a SNC Empreendedorismo como para o Wilson no Eumanas. Então, uma grande terça para todos vocês e agora que eu vou almoçar. Então, tá bom. Tchauzinho. Tchau.